Seguimos com os Pingos nos Is, trazendo para você agora a seguinte notícia. Senadores entraram na noite desta terça-feira com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para impedir que Renan Calheiros integre a CPI da Covid. O ministro Ricardo Lewandowski foi sorteado para relatar o caso. Responsável por investigar a conduta do governo federal na pandemia e o uso de recursos federais por governadores e prefeitos, a comissão foi instalada ontem no Senado com Renan Calheiros na relatoria e Omar Aziz na presidência. O pedido foi assinado pelos senadores Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, Eduardo Girão, do Podemos do Ceará e Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina. Os parlamentares argumentam que Renan Calheiros é pai do governador de Alagoas, Renan Filho, o que poderia gerar conflito de interesses. Na última sexta-feira, o MDBista revelou que não votaria ou relataria nenhuma ação relacionada ao Estado. E ainda sobre esse tema, a deputada federal Carla Zambelli recorreu ao TRF1 contra a decisão que liberou o Renan para assumir a relatoria da CPI da Covid. A gente falou sobre isso aqui em Os Pingos nos Is. Antes da instalação da CPI, o desembargador Francisco de Assis Betti, presidente em exercício do TRF1, derrubou uma liminar concedida por um juiz de primeira instância que impedia Renan de ser o relator da investigação. Deixa eu passar esse assunto agora para Ana Paula. Parece que então ainda não é certo, Ana, que Renan Calheiros fique mesmo como relator da CPI da Covid? Olha, Adriana, como a gente diz lá em Minas, o Zé vai saber, é história para boi dormir. O STF não vai impedir Renan Calheiros de estar na CPI ou de ser o relator da CPI. A gente já viu muito bem aí o tom que essa banda do STF toca. E o tom dessa banda não é o tom da justiça, não é o tom do que deve ser feito, porque além do fato, Adriana, dele, mesmo ele dizendo que aí não votaria, né, em assuntos aí pertinentes ao filho dele, ele, dentro dessa CPI, ele tem acesso a absolutamente todos os documentos sigilosos, ele tem acesso às investigações, ele tem acesso a todas as manobras, a todos os passos dessa CPI. Então, é muito difícil que ele saia dessa CPI. A gente viu que a própria liminar aí, que derrubou ele como relator dessa CPI, ela foi derrubada pouquíssimo tempo depois, coisa de 12, 15 horas depois. Então, a gente sabe muito bem que a gente não sabe por que exatamente, quem sabe um dia no futuro a gente vai saber, Adriana, mas a gente sabe que muita gente no Congresso, no Legislativo, no Executivo e talvez no Judiciário, muita gente tem um certo medo de Renan Calheiros. Quem sabe um dia a gente vai saber por quê. Zé Maria Trindade. A decisão ali que tentou impedir o Renan de ser relator foi muito frágil mesmo. Primeira instância, determinando o Congresso Nacional a tomar essa ou aquela decisão, e é muito frágil. Além disso, o juiz entendeu que o Renan não poderia ser eleito, não havia eleição, a eleição é de presidente que indicaria o Renan. Na verdade, não existe meio senador e meio deputado, né? Ou seja, ou ele é deputado total ou não. O que também não existe é bom senso. Gente, falta bom senso, falta ideia de senadores em ver que isso está errado. É claro demais que o senador Renan Calheiros e o Jader Barbalho participando de uma CPI para investigar governadores não está certo. E ele também não tem a independência, ele não é imparcial, porque é um adversário proclamado do presidente Jair Bolsonaro. Fica evidente que se trata de uma comissão parlamentar de inquérito, a primeira comissão parlamentar impopular que eu vejo. Eu nunca vi isso. Então, uma comissão parlamentar que tem como alvo atrapalhar a vida do governo em plena pandemia. Até aliados ali do Renan Calheiros dizem que essa CPI terá dificuldades até para funcionar. 3 senadores morreram, 16 funcionários do Senado Federal morreram. Então, assim, olha a situação em que se cria uma CPI para atrapalhar a vida do governo e para fazer jogo político. Sobre o Supremo, a Ana tem razão, não tem a menor chance. O relator é Ricardo Lewandowski, o relator dessa ação.
E também nomear um relator é uma função interna corporis do Congresso Nacional. Não tenho a menor dúvida disso. Já existe lá um passivo muito grande de decisões do Supremo contra o Congresso Nacional. Hoje mesmo eu conversei sobre isso com 2 líderes e a ideia é a mesma. Não há a menor chance de se votar o impeachment de ministro do Supremo. O que eu ouvi é que seria uma quebra dos parâmetros e seria um ato de força votar o impeachment, seria retaliação. Mas isso está se somando no Congresso Nacional. O Judiciário está interferindo muito. Então, não acredito que isso vá acontecer exatamente por isso. Agora, é de dar, assim, nojo, é de dar vergonha que o Senado não caia na real, não entenda a dificuldade de se submeter o país a uma investigação cujo relator será o Renan Calheiros. E o interessante é que ele é temido de todos os lados. Ele é temido de um lado, temido de outro, de vários partidos políticos. E dá mesmo curiosidade de saber por quê, viu, Ana? Ô Zé, eu estava de ouvido aqui no seu comentário, mas também com um rabinho de olho aqui no nosso YouTube. A gente está com mais de 95 mil pessoas acompanhando o programa nesse momento. Muito obrigada, aniversário de Espingos nos Is hoje. E tem uma espectadora que comentou o seguinte aqui, a Lucia Arantes. Vamos dar like, pessoal. É isso aí, ajuda a fortalecer o programa. Dando like no nosso vídeo é uma forma de fazer os Pingos nos Is seguir crescendo forte cada vez mais. Nesse momento tem 44 mil likes, hein? Vamos ver de novo daqui a pouquinho, Zé. O Antônio Donizete de Campos falou aqui assim, ó. Esse cenário de fundo do Zé Maria Trindade ficou 10, hein? Concordo. Vamos virar a página, girar o assunto?